glória ao nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querida igreja do Senhor, é uma satisfação saber que essa palavra aqui não é uma das palavras que existe, é a palavra viva, vindo direto do trono da glória de Deus. Eu creio assim, e quem está presente aqui nesta noite crê também. Essa palavra falou, ela fala e continuará falando com poder e grande glória. E o tema que as irmãs aqui do Círculo de Oração Lírio dos Vales escolheu para essa oportunidade é um tema muito importante para os nossos dias atuais. E eu quero nesta mensagem liberar uma mensagem ao seu coração, liberar uma palavra da parte de Deus para a sua vida, porque viemos aqui para isso, não é verdade, irmãos? Viemos aqui para ouvir a palavra do Senhor, viemos aqui para glorificar e bendizer o seu santo nome. Lemos aqui o versículo 20 que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Essa parte escolhida é uma parte da carta que Deus escreveu através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo à igreja que estava em Laodiceia, hoje a atual Turquia. Uma mensagem profética, uma revelação da parte de Cristo para aqueles crentes daquela época. 95 anos aproximadamente depois de Cristo, Deus usa o apóstolo João para levar essa mensagem àquela igreja. E ao anjo da igreja que recebeu a carta, viu o que estava no coração do Senhor Jesus. E nesta noite, Deus descreverá, Deus falará aquilo que ele sente, aquilo que ele vê na minha e na sua vida. Laodiceia, aqui era uma igreja cristã, uma igreja que veio nascida através de um trabalho árduo dos apóstolos, mas estava ela nessa situação aqui, recebendo uma mensagem direta de Jesus. E a primeira parte que a gente lê da carta, está escrito no versículo 14, que diz assim: e o anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Interessante que diz, isso diz o Amém. Quando a gente diz a palavra Amém, logo nós estamos dizendo o que, meus irmãos? Assim seja. Mas esse Amém aqui não é de qualquer pessoa, esse Amém aqui é vindo do Pai, vindo do nosso Cristo, nosso Salvador. E quando o Amém vem de Jesus, não é assim será. Quando vem do Senhor Jesus, assim é. Não será, assim é. Porque tudo que vem de Deus, meus amados irmãos, não espera tempo, porque Ele tem o controle de todo o tempo. E aqui ele está começando a dizer para a igreja que estava em Laodiceia, dessa seguinte maneira: assim é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O versículo 15, para minha introdução, diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente, tomara que foras frio ou quente. Por que Jesus estava dizendo isso para a igreja que estava na cidade de Laodiceia? Logo o versículo 20 está dizendo: eis que estou à porta e bato. Mas aqui já é uma mensagem de consolo, uma mensagem de um socorro que está presente. É uma mensagem do Senhor Jesus Cristo dizendo para a igreja: olha, com todas as palavras que eu deixei para vocês aqui, de correção, eu estou trazendo para vocês uma mensagem de consolo. Mas perceba que antes do consolo, o Senhor traz à igreja uma mensagem de correção. E é dessa maneira que Deus trabalha com a sua igreja. Deus não vai trazendo consolo antes da correção. Primeiro Deus trata a igreja, mostra a sua ferida, mostra onde está a dificuldade, onde está a falha, aonde está a fraqueza.
E depois que ele mostra o cajado, ele vem com bálsamo, ele vem com azeite. E quem aqui nesta noite pode confirmar dizendo que já passou por isso na presença de Jesus ao longo da caminhada? Levanta a tua mão e glorifica ao Senhor. A Bíblia diz em Jó que aquele que mesmo fere é o mesmo que sara, é o mesmo que cura. E aqui Jesus está falando com Laodiceia, com a igreja que estava em Laodiceia, da mesma maneira. E nós percebemos, meus amados e queridos irmãos, que a mensagem de Cristo aqui para a igreja de Laodiceia é: vocês perderam o sentido, vocês perderam a raiz do evangelho, vocês perderam a direção. Porque ele na primeira carta, nas primeiras mensagens da carta, ele diz: tu és nem quente e nem frio, não é nenhum e nem outro. Lendo o texto, a gente sabe que a água quente simbolizava uma água que estava na cidade de Colosso, e a água fria estava na cidade de Herápolis, ou ao contrário. E estas águas que estavam nessas regiões não conseguiam chegar na cidade de Laodiceia. Mas aí o que eles fizeram? Depois de um momento próspero, depois de uma vida totalmente diferente das demais cidades, uma cidade totalmente contemporânea, dizendo hoje no nosso título de hoje, uma cidade tecnológica, avançada, principalmente da sua época, ela não tinha falta de nada. Mas aqui Jesus está dizendo: vocês tiraram a água dessas duas cidades, elas saíram de lá quente, elas saíram de lá fria, mas quando chegaram na cidade de vocês, ela não era nem quente e também não era fria. Jesus estava dizendo para aquele povo naquela cidade: vocês precisam ter algo que venha identificar que verdadeiramente vocês são os nascidos da pessoa bendita de Cristo. E nesta noite, meus amados e queridos irmãos, entenda por favor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te chamou neste mundo para ser um exemplo, para ser a imagem, para ser representante, para ser embaixador de Cristo. Deus não te chamou para ser frio, Deus não te chamou, meus amados e queridos irmãos, muito menos para ser morno, porque frio é aquele que está aqui, usando a metáfora que Cristo está dizendo aqui, é aquele que na verdade está perdido. Mas morno é aquele que está no meio do muro, ou em cima do muro. Ele não decidiu a vida ainda, ele ainda não decidiu a fé com todo o fervor, com toda a dedicação. Jesus está falando dessa maneira com Laodiceia. Cadê aquela dedicação que começou essa igreja na época dos apóstolos? Agora Jesus envia a carta dizendo: vocês perderam a identidade, vocês agora não são quentes e nem frio. Ah, mas eu quero ouvir a mensagem: eis que Jesus está à porta e bato. Vou chegar lá, mas antes de chegar lá, Jesus tem que usar o cajado, porque aquele que não recebe o cajado não valoriza o azeite que Jesus derrama. Aquele que não aceita o cajado que vem da parte de Cristo jamais vai honrar a Cristo quando o azeite da glória ser derramado no meio da igreja. Estamos vivendo em uma igreja morta ou morna nos dias de hoje, aonde acha que o movimento espiritual acontece no estalar de dedo, acontece de forma fácil, e na realidade Jesus está dizendo: não é fácil. Quer ter a identidade da minha pessoa, tem que estar aprofundado na presença de Deus, tem que estar vivendo uma vida totalmente militante na presença de Deus. Laodiceia aqui está muito como muitas igrejas nos dias de hoje, não é nem de um lado e nem do outro, carrega apenas o título de igreja, perdeu a identidade ao longo do caminho. E aqui Jesus está dizendo: a identidade foi perdida porque alguma coisa ocupou o coração dos crentes. E o que ocupou o coração dos crentes aqui nessa época? É a mesma coisa que está ocupando o coração de muita gente nos dias de hoje. Laodiceia está dizendo aqui: sou rica, sou abastada, nada tenho falta, temos tudo. Essa é a visão que Laodiceia tinha dela mesma. Mas aí vem o nosso Senhor Jesus. Quem pode levantar as mãos e dar glória?
Aí vem o nosso Senhor Jesus Cristo e diz, versículo de número 17: não sabe que tu és desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. A visão que ela tinha dela mesma era uma, mas a visão que Deus estava tendo dela era outra. Deus me chamou nesta noite para te dizer nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, não se iluda em relação àquilo que você pensa de você, porque você pode estar enganado. Porque tem gente que acha que tem, mas não tem. Tem gente que acha que pode, mas não pode. Tem gente que acha que o seu nome está escrito no livro da vida, mas não está. Está mais convencido do que convertido. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Ele converterá os nossos corações e preparará as nossas vidas para estar com Ele na eternidade. Quem está na eternidade com Cristo aqui, irmãos? Levanta a tua mão. Jesus enviou essa carta dizendo: olha, vocês estão enganados acerca do que vocês estão pensando de si mesmos. Vocês precisam do colírio que vem de mim. Vocês precisam da roupa limpa e branca que eu posso ceder. Essa roupa linda e moderna que vocês estão vestindo, essa tecnologia dos seus tempos, não e nunca comparará aquilo que eu posso oferecer. Tudo isso que vocês têm, igreja, aqui na Laodiceia, para mim não serve para nada. Vocês são pobres e miseráveis. Agora pede para mim, que eu tenho ouro para dar. Pede para mim que eu vou dar o verdadeiro colírio que vai abrir os vossos olhos. Meus amados e queridos irmãos, Jesus está falando nos dias de hoje. Quem é crente não escolhe tema para saber se Deus está ouvindo, se Deus está falando ou não. Crente que é crente sabe quando Deus está falando, sim ou não, meus irmãos? Estamos vivendo em uma geração que escolhe o que Deus vai falar. Crente que é crente não escolhe o que Deus vai falar. Crente que é crente aceita o que Ele fala na hora dele, no momento dele, porque Ele é que rege a sua igreja. Quem aqui está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus? Uma geração que escolhe o que vai receber da parte de Deus. Jesus está falando nessa noite aqui. Não seja como a igreja que estava em Laodiceia. Eu aconselho, e agora vem o conselho. Receba de mim aquilo que pode te curar. Receba de mim aquilo que pode resolver o seu problema. Problema solucionado aqui, irmãos, é passageiro. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as suas palavras... O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e a sua alma ser perdida? Assim diz a palavra de Deus. Ter as coisas nessa vida não é sinal que Deus está contigo. Estamos vivendo em uma geração que está misturando as coisas com Deus. Ah, porque Deus preparou um emprego. Não, Ele está comigo. Não, o dinheiro está na minha conta, é sinal que Deus está prosperando, Ele está comigo. Nem todo que tem o Todo-Poderoso. Porque tem muita gente que tem aqui, mas não tem nada lá do céu. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer, você precisa ter mais coisas do céu. 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 Eu vou repetir de novo. Você precisa ter mais coisas do céu. É do céu que você precisa. É do céu que nós precisamos. Amados e queridos irmãos, o Senhor ainda continua dizendo que não apareça a vossa nudez. Unge os olhos com colírio para que vejas. E o versículo 19, Jesus confirma dizendo, eu usei o cajado, mas calma.
Tem gente que não está tendo calma. Quando Deus aperta, ele vai embora. Calma. Lachacaturi ralabassai. Jesus está te apertando, calma. O azeite vai chegar, não vai embora. O nosso Deus que fere é o Deus que cura. E tem muita gente que está indo embora na hora que Deus está ferindo. E não entende que Deus fere para curar. Deus fere para levantar. Deus fere para erguer. Deus fere para colocar o homem novo. Deus fere para colocar a mulher nova. Deus fere para colocar na boca dessa mulher a língua estranha, a língua dos anjos. Deus fere. Deus está falando contigo nesta noite. A tua vida não vai bem. E reconheça. Reconheça. Eu vou repetir de novo. Reconheça. Jesus está dizendo, reconheça. E o versículo 19 ele diz: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Ser zeloso. Arrepende. E o versículo 20: eu estou à porta. Os pregadores gostam de usar esse texto aqui para um sermão evangelístico. Mas o contexto não está apontando para um sermão evangelístico. O texto está apontando para um contexto totalmente voltado para a igreja. Não é aquele que precisa ser salvo, é aquele que é salvo, mas ao mesmo tempo está perdido. Salvo porque tem nome de cristão, mas perdido porque não tem o nome escrito no livro da vida. Tem muita gente que diz, sou cristão. A pergunta é, cadê o nome? O nome está lá. Jesus está falando com a igreja de Laodiceia. Vocês estão dizendo até agora que é cristão, mas seu nome está aqui? Eu não vejo. Eu não vejo, mas eu estou à porta. Jesus está dizendo, ainda há esperança. Ainda há esperança daquele que carrega o nome de cristão. Ainda há esperança daquele que diz que é presbítero. Ainda há esperança daquele que diz que é evangelista. Ainda há esperança para aquele que diz que é levita. Há esperança para aquele que diz que é alguma coisa dentro da igreja. Há esperança. Jesus está falando conosco nessa noite aqui. Levanta a tua mão porque Jesus está batendo. Jesus está batendo, mas o consolo e o sangue do Cordeiro descerá sobre nós nessa noite. Quem está sentindo a presença de Jesus aqui? Quem está sentindo a presença de Jesus aqui nesse lugar? Ele bate porque Ele ama. Ele corrige porque Ele ama. Ele sabe a sua história. Eu estou à porta. Lamanga suri alavassi revasecri alama. Imai tefouri rabaseri ai. Um pintor norte-americano chamado William Hunt, ele desenhou um quadro baseado nesse versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse. Ele colocou uma casa, uma porta e uma maçaneta que ficava do lado de dentro, e um homem do lado de fora que representava Cristo. Uma pessoa chegou perto desse pintor e perguntou o que significa isso. Ele disse, olha, a casa com a maçaneta do lado de dentro significa o coração do homem. O coração do homem está sempre fechado, mas todas as vezes, no momento oportuno, Jesus vem e chega. As casas do Novo Testamento tinham duas formas para chamar o hóspede. Tinha um anel que ficava na porta, ele batia aquele anel, ou chamava o nome do dono da casa. E aqui no versículo 20, Jesus faz as duas coisas. Ele bate na porta e depois ele chama pelo nome. Jesus está batendo na tua porta e está chamando você pelo seu nome. Jesus está batendo na sua porta e está chamando você pelo seu nome. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Jesus está batendo na tua porta e está chamando você pelo seu nome. Jesus está batendo na tua porta e está chamando pelo seu nome. Quem aqui está ouvindo Jesus chamar? Quem está ouvindo aqui Jesus chamar? Quem está ouvindo aqui Jesus chamar?
Versículo 20: se alguém ouvir a minha voz, significa presbíteros, obreiros que estão aqui, nem todos ouvirão a voz de Cristo. Se você glorificar ou não, se você adorar ou não, se você ser crente ou não, ou mudar a sua postura ou não, sempre vai ter alguém que ouve a voz. Sempre vai ter alguém que ouve a voz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou ouvindo. Cadê a segunda pessoa que está ouvindo a voz de Jesus nessa noite? Então levanta a tua mão e permaneça com ela levantada. Permaneça com ela levantada. E repete assim: fala, Senhor. Está muito baixo. Vai, fala, Senhor. Que o teu servo ouve. Fala, Senhor. Que o teu servo ouve. Sinta a presença do Cordeiro nessa noite. Aquele que abriu a porta. A Bíblia diz que Jesus vai entrar. E o versículo ainda diz: entrarei na sua casa, não para ficar à toa. Eu vou entrar na sua casa para cear contigo. E você cear comigo. Jesus não entra no coração de alguém para ficar parado. Eu estou sendo profeta de Deus nessa noite aqui. O nosso Jesus não é um Jesus mudo, que está lá no Rio de Janeiro, com os braços abertos e não pode fazer nada. O nosso Cristo é vivo, e Ele está dentro de nós e no nosso meio, aqui nesta noite. Quem está sentindo Ele aqui? Quem está sentindo Ele aqui? Quem está sentindo Ele aqui nessa noite? Eu estou sentindo Jesus aqui na minha vida. Eu estou sentindo Jesus aqui no nosso meio. Eu vou entrar na tua vida e não vou ficar parado. Crente parado é uma tristeza. Não decide se canta, se não canta, se prega, se não prega, se é batizado com o Espírito Santo ou se não é batizado, ou se é renovado ou se é renovado. Meus amados, para crente em Jesus, ele não tem dúvida. Ele abre a boca e glorifica, ele abre a boca e adora, porque ele tem convicção no Deus que ele serve. Eu sou o primeiro crente que veio adorar aqui. Cadê os crentes que vieram adorar a Jesus? Apocalipse é uma palavra grega, irmãos. Eu vou repetir de novo. Apocalipse é uma palavra grega. Na verdade são duas. Soma uma só. Apo, significa a partir de. Calipse, que significa escondido. Jesus vai lá onde está escondido e fala a partir daquilo que está escondido. Significa o que? Ninguém esconde diante dos meus olhos. Ninguém esconde. Estou sendo profeta de Deus para te dizer aqui: o seu pecado não está escondido diante de Deus. Ele está vendo tudo. Mas o mesmo que vê tudo é o mesmo que perdoa e apaga tudo. Ele só apaga quem abre a porta. Ele só apaga aquele que abre a porta para Cristo. E nesta noite Deus está falando contigo. Eu estou revelando a sua situação. Apocalipse, a grosso modo, significa revelação. Jesus está revelando as nossas vidas aqui nesta noite. Você sabe que precisa ser aquecido pelo Espírito. Eu preciso ser mais. Eu preciso ser mais aquecido pelo Espírito Santo. Eu estou confessando aqui. Quem é a segunda pessoa para confessar?
que precisa ser aquecido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Se você chegar perto do diabo e fazer assim, está aqui a minha credencial de presbítero, para o diabo não é nada. Está aqui, sou evangelista, não é nada. Sou pastor, não é nada. Dirigente do ciclo de oração, nada. Regente, nada. Mas se você falar, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sinto a presença do Espírito Santo agora na minha vida, o inferno começa a abalar. Porque a presença do Espírito Santo, meus irmãos, sacode o inferno, sacode a terra, porque é a presença real da presença de Jesus. Mocidade e ciclo de oração, louve ao Senhor Jesus. Enquanto a igreja fica de pé adorando ao Cordeiro nesta noite. Pode ser assim, presbítero Nilton? Quem veio adorar aí? Não para não, irmãos. Somos crentes pentecostais. Eu sei que tem gente que vem aqui com cara de presbiteriano, com cara de adventista, mas aqui tem mais gente assembleano.